Senhor Jesus, dando início a mais um estudo do Evangelho em nossa casa, queremos agradecer pela oportunidade e pedir-te, Senhor, a orientação de que necessitamos para dar melhor direcionamento à nossa caminhada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a tua paz, Senhor, permaneça entre nós. Assim seja. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo do livro Justiça Divina, chamado Infinito Amor. Alguém pode dar um palpite de onde encontramos o infinito amor? Do Pai, em tudo, né? Tem o nome? Deus. Ok. Infinito amor é Deus. Infinito é algo que nós não conhecemos. No Livro dos Espíritos, o primeiro capítulo da primeira parte, vem falar das causas primárias e vem falar sobre Deus. E vem dizer lá, Deus é infinito? Deus é infinito? Não. Sim, ele é infinito. Mas o que é infinito? Tudo que é desconhecido, que não tem princípio nem fim. Então nós ficamos assim, então é difícil definir, não é? E como é amor, nós vamos então sentir, tá certo? Se é amor, não é algo intelectual. Então nós estamos fazendo apenas uma introdução no tema. Se é infinito amor, se Deus é infinito amor, tudo o que nos acontece e acontece no mundo e no universo, que é a casa do Pai, está sob o infinito amor, sob o olhar desse infinito amor. Mesmo que quando, na nossa análise pessoal, nós olhemos uma situação e dissemos, como isso pode acontecer? Isso é um absurdo, isso é um abuso, que é o que o capítulo que Emmanuel vai trazer nos faz refletir. Como nós estamos estudando Justiça Divina, que é um livro que vai estudar o livro O Céu e o Inferno, nós vamos estar falando de delitos, de crimes, de falhas, de equívocos, em diversas gradações, né? Todos nós falhamos, todos nós cometemos enganos e erros, em graus diferentes. Quanto maior a nossa consciência expandida, vamos dizer assim, quanto mais o conhecimento vem iluminar a consciência, que já é por si a guardiã das leis divinas em nós, né? Que é lá que estão as leis divinas, na nossa consciência. Então, quanto mais o conhecimento vem nos iluminar, mais se espera que a gente busque acertar. Mais se espera que a gente faça escolhas melhores com o livre-arbítrio, não é? E aí, quando nós olhamos situações no mundo e pessoas em que a escolha que aquela pessoa teve trouxe uma consequência muito ruim, nós temos que ter um cuidado para não cairmos em julgamento. E é isso que o livro vai começar a falar nos iniciais parágrafos que a gente vai ler e nós vamos comentar, ok? Então, quem tiver o livro, Infinito Amor.
diante daqueles que suponhas transviados, mesmo que se entremostrem cegos no crime, não te confies a maldição. Primeira frase. Diante daqueles que suponhas transviados. Olha só, nós estamos diante, olhando, observando algo, pessoas que nós, na nossa avaliação, supomos que estão transviados. O que é transviado? Que saiu do caminho correto. Então, eu estou olhando uma situação e falei assim, gente, isso é muita maldade, isso é um absurdo que está acontecendo, isso é um abuso. Eu estou fazendo julgamento, avaliando, observando, ok? Mesmo que essas pessoas se entremostrem cegos no crime, porque tem ainda aqueles que cometem o crime e ainda falam assim, eu mato de novo, eu faria de novo, não é? Então, o que a gente observa? Como se a pessoa estivesse cega, ela não tem a luz ali iluminando a visão dela, para ela falar assim, nossa, não devia ter feito, né? Então, mesmo esses que estão cegos no crime, que a gente observe, o que Emmanuel fala pra gente fazer? Não te confies a maldição. O que é maldição, gente? Desejar o ruim. Desejar e maldizer, tá certo? Maldição vem de maldizer. Eu falar mal daquele ser, daquela pessoa, daquelas situações. Então, é um convite a uma observação, sim, que nós não vamos negar, que a gente tem um conhecimento entre bem e mal, fazer esse julgamento internamente é importante para a gente saber que se isso aqui não é bom, isso é correto, isso não é. Isso faz parte da moral. Mas não condenar, não amaldiçoar, não falar mal. Porque aí quem é que vai estar errando? Nós, a gente vai estar errando. Novamente. Até aqui, beleza? Olha o segundo parágrafo. Nessas horas difíceis, porque não é fácil, né, gente? Quando a gente tem, então, notícias de crimes, por exemplo, que envolvem crianças, que envolvem pessoas muito vulneráveis, a gente parece que aquilo mexe com as entranhas. Então é uma hora difícil pra gente. Ou quando mexe com aqueles mais próximos ao nosso coração, né? Porque muitas vezes a gente dói mais quando a pessoa tá mais ligada a gente. Quando é distante, é a guerra lá, não tá tão, né, próximo do coração, aí a hora é difícil, mas ainda não dói tanto. A dor é diferente. Então, nessas horas difíceis, indagas de ti próprio onde a grande razão pela qual Deus tolera semelhantes abusos. Então, aqui já entrou Deus. Então, quando a gente observa essas situações de crime, o que vai acontecer? Nós vamos questionar Deus, né? Como que tolera isso? Aí vamos no título de novo, Infinito Amor. A sequência que Emmanuel dá ao texto é muito interessante. Vai fazer uma reflexão muito próxima, porque todos nós aqui, de alguma maneira, se não somos pais, já estivemos com nossos pais. Então a gente tem uma ideia de amor em relação a filhos, observando os nossos filhos, quando a gente já tem os filhos, e observando também o que a gente trouxe de pais. Mas meu pai e minha mãe não foram muito bons, tá? Mas para chegar essa vida até você, muitos outros pais tiveram. E eles deram o que puderam, não é? Sobreviveu já está de bom tamanho. Porque quem não sobreviveu não teve o mínimo, não é? Então, ele vai falar no texto, comparativamente, a paternidade humana, ser pai e mãe humano, como que a gente lida com os filhos,
e a gente vai fazer um paralelo com Deus. Mas antes eu vou trazer uma frase que é do livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel também, mas que ele define o amor de Deus, uma frase que eu achei bem interessante. Olha para vocês verem. Se pudéssemos definir Deus, seria lícito repetir que Deus é amor e o amor é trabalho do bem por todas as direções. Olha que interessante, gente. Deus é amor. E o que é amor? Segundo essa percepção de Emmanuel, olha como ele traduz de uma forma bem objetiva para nós. É o trabalho do bem em todas as direções. Então, se é um trabalho do bem, é amor. Então, para qualquer direção que seja, tem um trabalho do bem ali, é amor. É amor divino. E aí a gente vai pensar em todas as situações e direções. Diante do criminoso, como seria esse amor? Como seria esse trabalho do bem diante daquele que falhou? Vamos refletir, né? Diante do doente, como que seria o trabalho do bem? Diante de uma criança que está se educando, como seria o trabalho do bem? Esse trabalho do bem é o amor. Eu estava conversando outro dia, fazendo uma reflexão seguinte, que às vezes eu fico com uma sensação incômoda quando eu ouço pessoas falarem assim: Deus foi muito bom para mim, Deus me ajudou a ter um bom casamento, Deus foi bom para mim, eu passei no concurso, Deus foi bom para mim, eu entrei na faculdade, Deus foi bom para mim, eu me curei. Como se Deus fosse mal em algum momento, se aquilo do que aconteceu fosse o inverso. Se nós compreendemos Deus como eterno, infinito, justo, bom, Ele é assim. Ele não muda a sua característica como nós humanos, né? Então, é importante a gente ver que Deus está sempre trabalhando no bem de todos nós. Tudo está confluindo no amor infinito, no infinito amor. Quer dizer, é esse amor que é um trabalho do bem em todas as direções. E isso em todos os níveis evolutivos. Porque nós já estamos no nível do ser humano. Mas Deus cuida de tudo, né? Até aqui, ok? Tá dando para me ouvir? Aí, esse capítulo tá fazendo referência ao livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 6, item 16. Eu peguei essa pergunta para a gente pensar. Deus criou as almas para fazê-las felizes ou desgraçadas? Feliz. Porque esse tema está lidando com a defesa das penas eternas. Existe uma visão religiosa antiga que se entendia que quando, durante a existência, você cometeu erros, crimes, você vai ter uma punição na vida eterna, vamos dizer assim, na vida do espírito. A vida eterna é a vida do espírito, é imortal. E se você praticou o bem, você vai ter uma recompensa. Então, Kardec, nessa parte, ele vai fazendo uma conversa com o leitor em cima de argumentos. Então, nesse texto, ele coloca lá, por exemplo, que se uma pessoa cometeu um crime, ela deve ter uma punição eterna daquele crime. Se ela cometeu algo, se ela praticou o bem, ela deve ter uma recompensa eterna daquele bem. Mas aí ele fala assim, tá bom, mas isso está desproporcional. Como se nós não tivéssemos chance de voltar e corrigir. E ter uma nova oportunidade de ser melhor.
Então ele faz essa pergunta: mas será que Deus, afinal, criou essas almas, esses espíritos, para serem felizes ou desgraçados? Vocês mesmos já responderam: para ser feliz. Então, para ser feliz, é em torno do que nós já estamos aprendendo na doutrina espírita. Nós somos espíritos que um dia fomos criados simples e ignorantes, lá no nosso início da evolução. E temos uma caminhada para frente, de progresso. E nessa caminhada, a gente vai ter vários percalços, várias lutas. Em alguns momentos, alguns vão cair, outros vão ajudar a levantar, outros vão querer ficar caídos, não é? Faz parte dessa trajetória. Mas o objetivo é se tornar um bem-aventurado, um feliz, né? A felicidade no sentido de estar em sintonia com o bem. Já que é infinito amor, um dia também nós vamos vibrar nesse infinito amor o tempo inteiro. Porque a gente vai evoluir. Ok? Até aqui? Quer comentar? Pode falar. Se Deus tivesse criado assim, o ser humano para o mal, né, ele seria imperfeito, ele não teria controle sobre as coisas. Então, criou todo mundo, quer dizer, o que eu conquistar é mérito próprio, não pode ser mérito de Deus. Eu quero que você seja assim, igual o pai fala para nós, eu quero que você seja médico. Forma aqueles médicos lá, não sabem nada, eu formei porque meu pai que quis. Não, o mérito tem que ser seu, eu vou escolher o caminho, né? Então, é mostrado todo aquele caminho, todo aquele processo de crescimento. O desvio é que cria o mal. E está tudo sob controle, porque o mal vai fazer sofrer. Igual, por exemplo, hoje na sociedade. Tem gente trabalhando, tem gente estudando, tem gente roubando, tem gente matando. Quem que vai sofrer? Quem que vai ter pelo menos uma felicidade aparente? Não dá para definir, né? As leis humanas são feitas para punir. E como a gente é imperfeito, ao invés de a gente punir, mas mostrar o caminho, mostrar a educação, não. Nossa preocupação é punir. Aí o Chico Xavier fala que Deus, ele não usa da violência, ele usa o tempo. Existe o tempo. Ninguém aguenta sofrer milênios. Vai chegar a hora que o espírito, eu não aguento mais sofrer. O caminho está ali do lado. Esse caminho aí. É importante essa parte aí que a gente vai ver. Um exemplo que eu vou trazer mais pra frente, no livro Céu e Inferno, de um espírito, que a gente vai ver esse caso, como que o tempo vai trabalhando o coração também. Mas não é só o tempo, né? O que eu gostaria de comparar? Que nós somos criados simples e ignorantes, como se fosse uma sementinha. Vamos imaginar o espírito como uma semente que vai se tornar uma árvore frondosa. Então, quando Deus nos criou, nós fomos pequenininhos, em germe, igual uma sementinha. Quando a gente olha uma sementinha de uma árvore, a gente vê a árvore na semente? Não vemos a árvore na semente, né? Mas nós temos certeza que ali tem o potencial dela, dos frutos dela, da florescência dela, dos caules, das folhas, do tronco, das raízes fortes. Tá tudo ali. Então, quando Deus nos criou, Ele já nos criou com todo esse potencial. Mas na trajetória dessa árvore ir se desenvolvendo, o infinito amor vai ajudando a melhorar essa árvore, que é o que a gente vai ver na sequência. Só para vocês terem a ideia da árvore aí, tá? E eu vou entrar agora novamente no texto para a gente ler aquela comparação que eu disse dos pais humanos com a paternidade de Deus, ok? Então vamos lá. No entanto, se a inquietação te invade, pensa em teu próprio filho ao surgirem problemas. Então agora vamos pensar, se a gente fosse pai e mãe, quem não é, imagina os seus pais, outros pais que vocês têm referência. Se notas da escola, se as notas da escola
são infelizes, né? Se notas infelizes lhe assinalam o estudo, sabes dar-lhe na escola o curso repetido ou transferes o exame para a segunda época. Se o filho da gente tem nota ruim na escola, o que a gente vai fazer? Nós vamos correr atrás de quê? Professor particular, alguém para ajudar para estudar junto, né? Deixa ele repetir a prova, né? Repetir até o ano, infelizmente, às vezes tem, para poder reforçar o aprendizado. Mas a gente vai buscar uma solução, não é? O que a gente está fazendo? Nós estamos ajudando aquele filho a recapitular, tá certo? Vamos fazer de novo esse capítulo? Então, é o recapitula que Deus vai fazer no seu infinito amor também com o espírito imortal. Errou? Tá fraquinho? Vamos reforçar? Vamos recapitular? Vamos repetir a lição novamente? Tem uma mensagem, acho que é no Evangelho, que fala o seguinte, segundo o Espiritismo, que quando a pessoa quer sair de uma situação ruim, um sofrimento, acho que é no bem e mal sofrer, ela quer sair do sofrimento, mas muitas vezes ela sai do sofrimento e pratica as mesmas ações que a levaram até o sofrimento. Olha que coisa ilógica que nós temos muitas vezes. Então, o que ela vai precisar fazer? Recapitular. Às vezes vai passar de novo pelo sofrimento. É o que a gente fala assim, ser humano é o único animal que cai no mesmo buraco 2 vezes. Que se a gente estivesse no nível do instinto, só como os animais, já bate o olho que ali caiu, não passa ali perto mais não é? Então, o recapitular é pra gente aprender novamente, assim, olha, você se livrou do sofrimento, mas está fazendo do mesmo jeito, vamos supor, tá comendo demais, comendo coisas que não dá saúde, não tá fazendo nada pro seu corpo ficar bem, vai acontecer de novo, não vai? Vai, gente, é matemático. Então, recapitula. Continuando. Se foges à profissão, se o filho foge à profissão, ao trabalho, diligencia sempre atividades novas para vê-lo correto e ajustado ao dever. Então, se o filho ou filha foge da profissão, de um trabalho útil, o que os pais vão fazer? Eles vão arrumar outras atividades. Não tem filho que fala assim, não quero estudar mais não. Eu falei, então vamos ver o que você vai trabalhar? Vamos te matricular numa escola profissionalizante? Vamos te colocar como aprendiz de alguma coisa? Os pais vão direcionando. O que eles estão fazendo nesse momento? Estão corrigindo os filhos, assim como Deus nos corrige. Acerta o nosso caminho. E muitas vezes essa correção é dolorosa, né? Porque era muito mais gostoso ficar na escola com os coleguinhas e professores estudando. Aprendi a profissão, aí vou cumprir o meu dever, vou ser útil para a sociedade, mas eu não estou querendo nada disso. Então vai ter alguma coisa aí que vai precisar ser podado. Aliás, para essa árvore crescer e ficar forte, ela também sofre essas podas. Quem já lidou com planta, e às vezes ela começa muito tortinha, às vezes a gente põe uma estacazinha, não é? Para direcionar. Ela tem a força de crescimento, mas às vezes quer entortar demais, vamos direcionar? É a correção. Se aparece doente, angarias remédio, restaurando-lhe as forças. Então, se os filhos adoecem, o que a gente como pai faz? Vai correr, buscar medicação, o médico, né? O tratamento, para que aquele filho recupere suas forças e possa agir no mundo normalmente. Então, isso é a regeneração. O que a gente está trabalhando ali? Regenerar esse corpinho. E o que Deus trabalha no espírito? A sua alma está doente pelo mal que você pratica? Então vamos regenerar?
às vezes tem que cortar algumas liberdades para que essa poda faça você brotar de novo diferente. Estão entendendo a metáfora da árvore, gente? Com o espírito? Tá dando para acompanhar? Ok, então. Se o vício, que já entrou nos vícios, lhe corrompe as fibras da consciência, não lhe cortas os braços, mas buscas na vida os meios necessários para que se reeduque. Então, os filhos que buscam, por exemplo, vícios, né? As drogas, vícios morais também. A gente não vai cortar os braços deles, nem as pernas, para eles não irem até esses vícios. Mas o que os pais vão fazer? Buscar na vida meios que vão reeducar. Às vezes até internações, né? No caso das dependências químicas. Uma vez eu acompanhei uma pessoa que estava internada e ela foi para uma fazenda ali na região de Pedro Leopoldo. Acho que foi Pedro Leopoldo, Vespasiano, uma coisa assim. E depois de quase 3 meses que ela estava internada, era um caso de dependência química. Ela queria sair de lá, mas estava tudo maravilhoso, porque ela nunca tinha lavado um banheiro tão sujo na vida dela, igual ela lavou lá naquele lugar. Nunca tinha tido que plantar e falar assim, meu Deus, para eu comer essa batata, eu tive que ir lá, né? E ela estava sentindo assim, como a vida dela era maravilhosa e ela não dava valor. Mas precisou daquela reeducação, tá? Então, muitas vezes, essa busca, né, essa busca de retificação para se reeducar diante dos vícios, é para trazer essa cura. É para trazer essa cura. Não quer dizer que depois que a pessoa saiu de lá, tudo ficou mil maravilhas, porque nessa história eu acompanhei e não ficou. Mas não foi um capítulo novo? Não foi uma oportunidade nova de ver esse infinito amor? Oi, Valdemir. Peguei esse exemplo que você trouxe, alguém teve tolerância com a dificuldade dela. Só que tolerância é diferente de conivência, né? Tolerância é você trabalhar a vida esperando um resultado melhor. É isso que Deus faz para ele. Quando a gente fala em amor infinito, aí tem lá tolerância, compaixão, auxílio, né? Respeito, né? Então, quer dizer, aí se fosse por conta da lei, não, ela errou, ela vai ficar eterna, né? A vida todinha ela presa lá, tá? E vai resolver. Né? Então, o amor também tem compaixão, tolerância, tem vários outros ingredientes. Né? Exatamente. Então, nessa situação, os pais aqui buscaram meios para ajudar a corrigir esses vícios, né? Para buscar curar esses vícios, restabelecer uma saúde. Deus assim faz conosco. Se comete erro grave, se os filhos cometem erros graves, não lhe queres a morte, porquanto sentes que a compaixão te sugere outros campos de serviço e de emenda. Então, porque os nossos filhos cometem um erro grave, até um crime, vamos dizer assim, a gente vai desejar a morte desse filho? Se nós, na nossa imperfeição, não desejamos a morte para esse que cometeu o erro grave, como seria o infinito amor, né? Como é o trabalho do bem em todas as direções, o amor é o trabalho do bem, né? Em todas as direções, nós vamos procurar uma direção de serviço e emenda. Se emenda, menino, né? Você cometeu um deslize, vai ter que se emendar. E qual que é a palavrinha que eu coloquei aqui? Retifica. Muitas vezes essa retificação é tolher a liberdade também, não é, gente? Se vai, por exemplo, para uma prisão, cometeu um erro grave e não escapou da justiça humana, que a justiça humana não é a justiça divina, não é perfeita, mas ela colabora. Então, ela colabora com a justiça divina e muitas vezes a colaboração é essa. Vamos, então,
exilar essa pessoa da sociedade um tempo, ela recapitular, ela refazer. E aí a justiça humana tem muito ainda que evoluir, né, gente? Nós sabemos, existem propostas dentro da justiça humana que ajudam a pessoa a se recuperar, aprender um ofício, por exemplo, se ocupar utilmente dentro daquele período de reclusão. Mas ainda tem muito mais, que é só uma reclusão que ainda não auxilia nessa nova elaboração de uma pessoa. Ok? Então, olha só, a ação do amor infinito faz a gente recapitular. Vamos repetir a lição? Faz a gente se corrigir. O que é que tem excesso? Da última vez que eu vim aqui, a gente comentou. A gente veio aqui para corrigir nossos excessos. Qualquer tipo de excesso já não é bom. Regenerar, né? Vem as podas pra gente rever. Dói aquela hora da poda, né? Mas depois brota. E às vezes mais forte. E cura. Aquele corte cura. Né? E vamos retificar, conduzir essa árvore para o alto. Quer dizer, a gente é um espírito que estamos aqui fazendo uma comparação com a árvore e a árvore cresce para cima, não é? Então é uma metáfora de que a gente precisa estar nessa horizontalidade que é a nossa vida terrena, mas voltados, focados para cima. Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, se não me engano, Sede Perfeitos, tem lá o homem de bem. Quando a gente vai ler aquela lição, nós ficamos assim, nossa, quanta coisa que é o homem de bem. E qual que é o objetivo da doutrina espírita? E deveria ser o objetivo de qualquer religião. Tornar cada um de nós homens de bem. Homens que fazem o bem. Então, na primeira frase dessa lição, vem falando que o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Já, de começo, já fala desse cumprimento dessa lei. Aí nós paramos para pensar. Para eu ser um homem de bem, muitos perguntaram para Jesus no Evangelho, o que eu faço para ganhar a vida eterna, né? Aí ele sempre respondia, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Tem 3 vias de trabalho. Nós estamos falando de infinito amor, né? Então nós temos também, como espíritos que somos, essa árvore em desenvolvimento, 3 linhas de trabalho. Um é com Deus. Como é que eu estou com Deus? Eu ainda acho que ele de vez em quando muda. Tipo assim, ele é bom pra mim, às vezes ele não é bom pra mim, né? Então como é que tá a minha relação com Deus? Conecto com ele todos os dias, desconecto. Como é que tá? É uma avaliação. Segunda avaliação, como é que eu estou comigo? Como é que eu estou considerando as minhas falhas? Elas estão servindo para eu aprender com elas? Porque todo erro pode ser um aprendizado, não uma condenação. A gente está estudando o livro Estado e Fé. Os erros não são para condenar eternamente, mas é para você aprender que não é essa a rota. Então, como é que está a minha relação comigo? Com os meus próprios excessos, exageros, extremos. Eu estou extremista demais? Eu estou querendo as coisas boas só para mim? Estou querendo para todos. Como é que está a minha relação com o próximo? Eu sou útil para o próximo? Como que eu estou fazendo a minha avaliação? Então tem 3 linhas de avaliação que é importante a gente rever para que essa árvore realmente frutifique, conectada com o alto, buscando essa energia do alto. Então, como é que eu estou comigo? Como é que eu estou com Deus? E como é que eu estou com o próximo? A lei de justiça, amor e caridade nesses 3 níveis.
Estou sendo justo comigo? Justo com o outro? Né? Justo com Deus? Eu cumpro o meu dever? Eu trabalho o amor nas direções desses três? Para mim mesmo, para o outro, para Deus. Caridade. Olha só, gente, caridade até com Deus. Não é interessante pensar isso? Caridade é o amor, né? Em movimento. Então, como é que eu estou movimentando esse amor em relação a Deus? Ok? Só para dar uma lembradinha. No livro dos Espíritos 908 tem essa questão. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Porque nesse capítulo do livro dos Espíritos, a 907, vem perguntar se as paixões são boas ou ruins. E a espiritualidade traz para nós que a paixão é como se fosse uma alavanca. É uma força maior que faz você se dedicar às coisas. Então a origem das paixões não é ruim. Né? Para você, por exemplo, animar, construir uma casa, ter um trabalho, estudar, você precisa ir com uma certa paixão para você ter força. Vai mais fácil assim. Então a paixão aumenta a sua força. Aí eu vou casar com fulano, estou apaixonado. Estou apaixonada, então vai com mais vontade, né? Então, na 908 pergunta, qual que seria esse limite, né? De onde elas se tornam más. O que vocês acham? Vou pegar aqui. Quando a gente perde controle, porque não consegue administrar. No início é impulso, né? Depois, quando começa a criar a marca registrada na gente, aí o mais interessante é que a nossa consciência, não somente as leis divinas, elas apontam o caminho, como a nossa consciência e o corpo também. Eu conheci pessoas que vão trabalhar, pessoas davam coisa todo mundo, ligavam todo mundo. A primeira coisa que deu foi doença nos nervos, deu questão de diabetes. Mas eu não como açúcar, mas você estava esperando adrenalina nisso aí. As pessoas falando nervosa, xingando, acabou que teve esclerose múltipla e desencarnou. Mas você vê, o próprio corpo já não está mais tolerando. Sim. A pessoa. Então, esse limite é exatamente isso. O que o fala o seguinte: quando você não consegue mais dominar, já passou do limite. Então já não é bom. Aquilo que foge ao que a gente pode, de alguma maneira, administrar, já está ruim. Então ele coloca aqui a resposta assim: as paixões são como um corcel. O corcel é aquele cavalo selvagem, né? Que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Imagina, se a gente pensar nesse cavalo, né, correndo na natureza, e se ele está desgovernado, ele pode destruir, não é? Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então, pode ter um prejuízo para mim ou para o próximo. Aí a paixão já está ruim. Por que eu estou trazendo isso? Porque nós estamos lendo no livro crimes que a gente observa e acha que é absurdo. Como é que Deus tolera isso? Não é? Como é que deixa esse limite para passar? Então, o livro fala o seguinte: ainda nas circunstâncias em que o mal te pareça abarcar toda a terra, pensa no amor divino que sustenta as estrelas e alimenta os insetos, a fim de que percebas, vibrando em toda parte, os apelos constantes do perdão e do auxílio. Então, Deus está alimentando os insetos e iluminando as estrelas. Olha, um extremo ao outro. E em toda parte está vibrando apelos constantes de perdão e auxílio.
Então, Deus está o tempo todo fornecendo um jeito de ajudar a gente. Será que nós precisamos de perdão? Ou só esses que a gente observa que cometeram enganos absurdos, que às vezes a gente olha e acha um absurdo? Para esses, a Valdemir até comentou da tolerância, eu trouxe aqui da tolerância. A tolerância é uma das virtudes da civilidade e das que mais nos exigem autoaprendizagem. A gente tem que repetir para autoaprender, porque tolerar ainda não é ter paciência. Tolerar, a gente pegou aqui desse pequeno manual de civilidade um artigo da Veja de 2009, que a jornalista definiu ali assim, trouxe essa ideia. Tolerância tem a ver com comportamentos diferentes daqueles que valorizamos e pelos quais temos repugnância. Exercê-la é importante não só para a convivência social, como para a sanidade mental, diz Bolívar Lamonnier, que é um cientista, doutor em política, ciências políticas. Tá? Então, olha só, o que chama a atenção dessa definição para vocês? A gente estava falando das paixões, não é? Que as paixões, quando ficam desgovernadas, já viram um mal. Então, aqueles que vão, de alguma maneira, ser observados nos seus delitos, que é esse o exercício que a gente está fazendo com esse texto. A gente olha situações absurdas e fala, como que Deus tolera? A tolerância é essa virtude que eu vou colocar exatamente naquilo que me causa repugnância. Naquilo que é tão diferente de mim. Vocês exercem a tolerância no dia a dia? Tolerância no trânsito. Às vezes o outro tem um comportamento no trânsito que você fala assim, meu Deus, isso é um bárbaro. Se tivesse uma lança aqui e cavalo, tava tudo amontoando um em cima do outro. Não é? E situações de vizinhos, de que as paixões do outro, que a gente observa melhor é no outro, né? A paixão do outro está tão excessiva que ele acha que é só ele que é o dono da rua, que é só ele que pode fazer a festa do jeito que ele quer, pode pôr o som da altura que quer, que acha que tem todos os direitos, mas não tem deveres. Então, para esses comportamentos, tolerância. A família também. Família também, família é o que mais tem. E não é à toa que a gente está nesse meio, porque uns auxiliam na correção dos outros e uns às vezes sofrem os abusos dos outros até aprender a lidar com esses abusos, colocando limites. Então ali é importante a tolerância para conviver na sociedade, gente. Que gente que pensa diferente da gente é o resto, né? Quem que pensa igual a você? Só você mesmo. Quem que age igual a você? Só você mesmo. Então, tolerância o tempo inteiro. E da sua sanidade mental, é você entender que o outro faz diferente, que você não tem essa escolha. Então, mantenha a sua saúde mental. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, esse mundo tá virado, não vou largar tudo pra lá. Não perca a sua saúde mental. Mantenha, use a tolerância. Tolerância é essa disponibilidade da gente olhar, mesmo que observe os erros, mas que a gente admita, ó, tem algo operando aqui acima disso, que é o infinito amor, né? Que vai recapitular, corrigir, curar, reeducar. Isso vai ser feito. A gente está aqui para isso. Presta sua máscara um pouquinho para... Eu estou pensando nessa questão dessa guerra. O mundo já passou por uma guerra, né? Essa guerra, muita destruição.
E ainda tem mais guerra ainda acontecendo. Morrendo muita gente. Sim. Como Deus deixa que tudo isso aconteça. É, mas ele é bom o tempo todo, né? E as escolhas de cada um de nós, Deus mantém o livre-arbítrio. Está recapitulando, né? Recapitulando, no livro Nosso Lar, no capítulo, se não me engano, é o 43, que vem do 40, do 30, finalzinho dele, vai falar da guerra, da Segunda Guerra Mundial, como que quando detonou a guerra, a repercussão em nosso lar. Então, estava até lendo ontem um pedacinho, o seguinte, um dos ministros tinha vindo na Terra, na Polônia, isso na Segunda Guerra, tá, gente? Ele tinha vindo com vários espíritos para trabalhar ali no campo, né, de batalha, e que ele viu situações muito dolorosas, mas dolorosas ao extremo. E ele conta, por exemplo, dos militares que morriam lá no campo de batalha e que estavam cometendo atrocidades na guerra. E ele mostra o seguinte, ou seja, qualquer um de nós, tendo a oportunidade, pode usar mal o livre-arbítrio e cometer atrocidades. Lembra de uma outra vez que eu vim aqui que falei da definição de Emmanuel de criminoso? Que criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto? Então, esses militares que morriam nessa campo de batalha, em práticas atrozes, eles, na hora que desencarnavam, os espíritos missionários que estavam ali recolhendo, ajudando os recém-desencarnados, eles olhavam e viam esses espíritos como fantasmas de luz e saíam correndo. Eles não se deixavam ajudar. E aí, conversando com esse ministro, André Luiz estava nessa palestra, ele fala assim, o remédio é deixar eles irem. Deixar eles irem, que uma hora eles vão cair na escuridão, no vácuo e vão desejar ajuda. Há o infinito amor. O infinito amor, às vezes, é deixar a coisa acontecer para o sofrimento despertar. Esse aqui eu já li, né, para vocês. Então, tem essa passagem do Evangelho. Quer falar antes? Pode falar. Sim. Não, abaixa, por favor, só para gravar sua pergunta. Tá. Não, eu só queria acrescentar um pouquinho, que eu pensei isso agora. Lá no início, quando você falou que não nos condiz a maldição, né, e tocou agora nesse ponto da tolerância, que a gente tem que ser um pouco tolerante com a gente também, porque, particularmente, eu acho que falar, não falar, né, não maldizer, é até um pouco fácil, mas não pensar é mais difícil. Então, não se julgar quando o pensamento vier, para poder fazer essa reflexão, né? Falar, não, será que é assim mesmo? Eu também não sou perfeito, né? A pessoa, ela age dessa forma, mas cada um tem seus limites. E lidando com isso, que eu acho que é mais trabalhoso e despende mais energia, você criticar esse pensamento que vem, né, no momento de atrito, do que você maldizer. É um processo de reeducação, né? Não amaldiçoar. Se eu já consigo evitar isso e ainda penso, é uma coisa. Aí o outro trabalho de reeducação é falar assim, não pense nisso, você pensa, né? Então, é pensar o bem do outro. Vamos reconduzir nossa fala. Se eu falo assim, não pensa mal dos outros, você pensa mal dos outros. Pense o bem para o outro. Não maldizer, pense bem para o outro. Aí você faz outro processo de reeducação. E com certeza, tolerância com a gente também, porque já que a gente é um animal que cai no buraco mais de uma vez, né? Então a gente ter tolerância até com as nossas dificuldades intelectuais, de aprendizado, intelectuais e morais, né? Porque muitas vezes a gente já viu que não dá certo e está insistindo. Então, portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedem. A questão é pedir também, né?
Deus, me dá a correção que eu preciso e aguenta a correção. Deus, me dá a oportunidade de retificar meu caminho e se dispõe a caminhar. Ele vai dar boas coisas porque é infinito amor. Né? Se nós, como pais humanos, falíveis, a gente dá. Então, gente, no texto também, Emmanuel fala o seguinte: compreenderás então que a falta de alguém hoje pode ser nossa falta igualmente amanhã. Lembra da tolerância? Aí eu vou tolerar porque eu não sei se amanhã eu estou cometendo o mesmo engano que o outro que hoje eu estou fazendo julgamento. Né? Então quero trazer caridade para com os criminosos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Esse texto. E ele coloca o seguinte: deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Olha só o que o Evangelho, esse texto é de Elizabeth de França, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela coloca que a gente deve amar o criminoso. Aí a gente já começa assim, internamente, como é que eu vou amar o criminoso, né? Amando a gente mesmo. Como é que eu vou amar o criminoso? Mas ela dá ali, ó. Perdão e misericórdia vai ser concedido se eles se arrependerem. Igual para você, se você se arrepender. Tem um exemplo de uma enfermeira na Segunda Guerra que ela amarrava as pernas das mulheres grávidas para que elas morressem em trabalho de parto. Aí a gente olha e fala assim: meu Deus, que crime, né? Como é que eu vou amar esse enfermeiro? Aí, não é cumprir a lei de justiça, amor e caridade, nos 3 níveis que a gente falou no Mente Bem? Com Deus, comigo e com o próximo. Como é que eu vou cumprir aí nesse caso? Aí esse texto fala pra gente: deveis àqueles de quem falo, são os criminosos, o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Então como é que eu vou amar um criminoso? Fazer a caridade da prece, pedindo, né, que o coração dele seja tocado, que ele possa rever as suas posições, que ele possa recuperar, regenerar, curar. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. Ainda tem isso, né, gente? Não é só rezar da boca para fora, que isso não é rezar. É com fé pedir. Porque às vezes o criminoso está dentro da nossa casa. Não é aquilo que a gente fala? Que às vezes dentro do nosso campo mais íntimo, afetivo, relacional, é que importa mais pra gente. Às vezes o criminoso está com a gente. Ou é a gente mesmo. Mas se é o outro, é o socorro da prece, para tocar no arrependimento. Por quê? Na frase anterior falou: perdão e misericórdia vão ser concedidos para todos, se arrependerem. Porque o arrependimento é a porta que abre para a gente melhorar, para a gente modificar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Então, quem quiser ler o texto completo, está no capítulo 9 do Evangelho, no item 14. E eu quero contar um caso para vocês, que é do espírito de... Eu não sei falar a palavra, deve ser em francês, mas eu vou falar do jeito que eu leio, tá bom? O espírito de Castelnaudary, ou Castelnaudary, deve ser, né? Esse caso está lá no livro Céu e Inferno,
num capítulo que fala dos criminosos arrependidos, tá? Dentro do céu e inferno. Então, Castelnadário era um lugar e tinha uma casa nessa localidade em que um senhor comprou essa casa e desejou morar lá. Mas acontecia tantas coisas esquisitas na casa que ele decidiu largar a casa para lá. Aconteciam acidentes dentro da casa, sabe? Porque tinha um espírito, que é esse espírito de Castelnadário, que estava ali preso dentro daquela casa. Ele havia cometido um crime naquela casa. Ele matou o próprio irmão por acessos de ciúme. Degolou o irmão durante o sono. Passado alguns anos, ele também assassinou a esposa. Tudo dentro da casa. E morreu aos 80 anos de idade. No ano de 1600 e alguma coisa. E Kardec estava atendendo na reunião com os médiuns esse espírito em 1800 e alguma coisa. 200 anos de diferença, tá bom? Esse espírito permanecia preso nesta casa. A punição dele era permanecer ali. E a única coisa que ele pensava era nos crimes que ele cometeu. E ele não conseguia dominar a sua índole violenta. Então, as pessoas que iam morar na casa, ele também atacava. Então, esse senhor que comprou a casa, não desistiu de morar lá porque acontecia um tanto de acidente e não quero morar aqui. Esse senhor faleceu, o filho dele resolveu, não, vou morar nessa casa. E quando ele entrou na casa, ele levou uma bofetada, que ele olhou para todos os lados, não tinha ninguém, rachou fora dali, falou assim, não volto aqui mais, abandonou a casa. Então, esse espírito, quando os médiuns visualizavam ele na reunião mediúnica, ele aparecia com a camisa toda ensanguentada, com o punhal na mão. Já tinha 200 anos, gente. 200 anos que ele estava ali preso. Então, conversando com esse espírito, dos diálogos falou assim, você consegue sair dessa casa, deixar essa casa, porque outras pessoas queriam habitar a casa, né? Sabe esses problemas que surgem, né? Que a sociedade quer aproveitar o imóvel, mas ali é mal assombrado, não vai não, né? Aí ele falou que ele não conseguia sair dali, que a punição dele era ficar ali, mas que com as preces que nas reuniões estavam sendo feitas por ele estava começando a conseguir sair de dentro da casa e andar pela região da cidade e ver outras coisas. Mas depois ele voltava para lá. Passado mais um tempo de orações, de evocação desse espírito lá, ele falava que ele já não estava mais com o punhal, que Deus havia retirado o punhal da mão dele. A camisa continuava suja de sangue. E foi tendo gradualmente melhoras. Aí, num determinado ponto, eles perguntam para ele assim, se aquele senhor que entrou dentro da casa e você deu a bofetada e entrasse de novo e te insultasse, você batia nele de novo? O que vocês acham que ele respondeu? Ele falou, não me façais essa pergunta, eu não me dominaria, isso está acima das minhas forças, pois sou um miserável. O que ele está falando aqui, gente? Das paixões. Está reconhecendo. Das paixões, ele sabe que ele não dá conta ainda de dominar. Ou seja, é um espírito que já está num processo de recapitulação, regeneração, arrependimento. Ele fala que ele estava arrependido de ter atacado pessoas, provocado acidentes para as pessoas se machucarem, mas ele reconhecia que ele ainda não era dono desse autodomínio. Aí coloca essa outra pergunta aqui.
lobrigais um termo aos vossos padecimentos? Ou seja, você consegue perceber um fim nos seus sofrimentos? Aí ele responde: ó, ainda não. E já muito o saber, graças à vossa intercessão, que esses padecimentos não serão eternos. Ou seja, a intercessão através do diálogo, da prece, né, no caso dessas reuniões, já estava trazendo o esclarecimento para ele que aquilo é passageiro, que dependia dele a sua transformação, que não é eterna essa punição, vamos dizer assim, e nem é, vamos dizer, uma punição, se a gente for avaliar, é uma colheita do que ele está plantando. Então ele pode plantar melhor. Então, isso aqui, gente, é que é o consolo da doutrina espírita, que vem mostrar para nós do infinito amor. Então, só para finalizar, o bem e o mal. No livro Ação e Reação, de André Luiz, no capítulo 7, o ministro Sanzio está conversando com André Luiz e outros. É um espírito de muita alta envergadura, esse ministro. E ele dá uma definição de bem e mal que eu achei assim, muito interessante, fantástica para a gente saber se a gente está no bem ou se está no mal. Aí ele diz lá: o bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. Então a gente está falando de infinito amor. O bem é para todos, felicidade para todos, segurança para todos, justiça e progresso para todos. E o mal, o que é? E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Olha só, gente, o mal é o bem direcionado só para mim. É a paz, a segurança, a felicidade, a justiça para mim, para ninguém mais. Isso chama egoísmo, né? Por isso que é uma chaga. É só eu que mereço, é orgulho, vaidade. Então, como é que nós estamos aqui? Estamos fazendo o bem ou o mal? Essa é a medida pra gente. Se eu estou preocupado com o bem só para mim, eu estou fazendo o mal. Se eu estou preocupado com o bem para todos, o bem comum, sabe quando todos trabalham pelo bem comum? Que é essa evolução da sociedade, né? Que a gente almeja, mundo de regeneração, todos estão preocupados com o bem para todos. Aí é o bem. Então, nós vamos finalizar com essa definição e terminando aqui o último parágrafo. E ao notarmos que nós, espíritos falíveis, conseguimos amar, embora a imperfeição que nos tisna de sombra, saberemos por fim que Deus é sempre amor, sempre infinito amor, na justiça da lei. Então, meu agradecimento pela paciência de todos e o desejo de que cada um de nós possa ser essa árvore aí frondosa, trabalhando pelo bem de todos. Sua voz até melhorou. É porque a gente, né, ajudado, né, o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, né? Então vamos agradecer a Deus, aos amigos espirituais, sob o comando do Cristo,
pela oportunidade desse encontro e dessas reflexões. Antes da prece, eu quero só lembrar um recadinho, que é que os estudos do sábado de manhã, às 9, para adultos e crianças, está aberto. Quem tiver oportunidade, precisar às vezes não vir o domingo, pode vir no sábado e divulgar para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. Porque teu é o reino, Senhor, o poder e a glória para sempre. Com esta prece nós agradecemos todo o amparo infinito, todo o amor que o Senhor nos envolve a cada dia. Obrigada, Senhor. Que assim seja.